Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Palmeiras desembarca nos Estados Unidos e já faz seu primeiro treino nesta terça-feira, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News e o Troca de Passes do Sport TV, falando tudo aí sobre este Mundial de Clubes, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos lá, a gente tem imagens, né, do Palmeiras chegando, porque eu falei da saída, que foi o que a gente mostrou ontem. Aí essa aí, ó, é a chegada do Palmeiras. O Palmeiras desembarcando na Carolina do Norte, vai fazer o primeiro treino lá na terça-feira. Ontem, em algum momento em off... Famoso hoje, né? Na terça-feira aqui também é conhecida como Isso, hoje. Ontem a gente em off, Vini, falava sobre essa história de treinar lá, ter a semana livre e tudo mais, porque eu levantei com o Lofredo a questão do Flamengo sair amanhã. Sim. E eu não sei exatamente o que eu penso sobre isso. Se é grave treinar menos lá amanhã, se não... Porque o próprio Renato falou, né? Quem foi que estava com o Renato Gaúcho? Falou, só que tá muito quente. E ele falou, mas a gente vem do Rio de Janeiro. Então isso aí não faz muita diferença pra ele. Eu não sei se tem algum ganho. Tem ganho? Tem prejuízo? Tem ganho? Eu acho que podendo ir, quanto mais rápido, melhor. Assim, eu também. Também não acho que vai ser por Vini isso. também acha? Não acho que vai ser por isso que você vai ganhar ou você vai perder. Eu também, eu não sei o que eu acho. Mas assim, tira a ansiedade, né? Eu acho que, diferentemente de jogos na altitude, né, onde tem essa questão logística que pode ou não interferir no desempenho, aí eu acho que é mais uma questão de já chegar antes, de poder ter um dia de folga, entre ter uma folga aqui com os familiares. Por que não já ter uma folga ali para conhecer um shopping e às vezes o time vai junto num parque de diversões ali, mas sabe, para já chegar no país onde vai acontecer a competição. Aproveitar que eu acho que vale chegar antes. Os Estados Unidos são um país muito receptivo atualmente com turistas, imigrantes, essas coisas, eles gostam muito da presença das pessoas lá. Não sobre isso, mas sobre o futebol, e eles têm feito um esforço para consumir mais. As coisas estão tranquilas, o pessoal que vai para Califórnia também, ó. Beleza, foi um grande momento para ir para o Botafogo tá, né? O Botafogo tá. Para o pessoal que... Aliás, o Botafogo... Os Estados Unidos está fazendo esforço para consumir mais futebol. Então, acho que a gente pode ter um parêntese aí nesse relacionamento de uma trégua, eu acho. Vocês vão ver a Copa do Mundo... Porque vai levar muito estrangeiro. Vocês vão ver a Copa do Mundo... A Copa do Mundo da Amizade, Estados Unidos, Canadá e México. Copa da Amizade. Falando da Copa do Mundo de clubes. É dinheiro, turista, eu acho, não? Eu acho que nesse momento eles não estão nem aí para isso. E eles querem mais que ninguém apareça por lá. Mas enfim, é só uma impressão que eu tenho. Tá? Não, eu acho que o futebol promove parênteses interessantes. Mas, de qualquer maneira, já estava marcado, né? Então, tem que fazer lá. Sobre o Palmeiras aqui, rapidamente, o Paulinho ainda não está 100% recuperado da perna. Vou falar sobre isso porque a gente sempre discute quem é o time titular, qual é o time reserva e tudo mais. Ele já até fez gol, né, desde que voltou, mas ele tem um acompanhamento muito, quase que particular, né, obviamente, dos profissionais do Palmeiras, mas uma atenção muito especial. Ali é dada ao Paulinho. E ele falou recentemente que cada vez que ele sobe a carga, ele sente. Então ele ainda precisa, não é isso, Vini? Então já temos aí, porque a gente brinca aqui, quem é o time? Paulinho não é titular então, né? E eu acho que o torcedor palmeirense já sabia que o Paulinho não chegaria para jogar no Campeonato Paulista, né? Tava lesionado, tudo bem, mas acho que o torcedor imaginava que pelo menos para o Mundial de Clubes ele já estaria recuperado e com a vaga garantida no time titular. Então esse processo está sendo um pouco mais lento do que se imaginava. E acho que o próprio Paulinho, tá? Acho que imaginava essa recuperação um pouco mais rápida. O que eu ouvi de uma pessoa de dentro do clube é que a recuperação do Paulinho ela é muito mais demorada do que dos outros atletas. Então, assim, jogou no domingo, carga um pouco mais elevada. O Paulinho foi... o jogo que ele mais jogou foi contra o São Paulo, que ele ficou 70 minutos em campo. Ele ficou 2 partidas seguidas sem ser relacionado. Não é que ele foi para o banco e não jogou, ele não foi nem relacionado. Então, assim, um atleta normal, que está bem, ele joga no domingo, segunda-feira é recuperação, terça-feira ele vai para o campo. O Paulinho, ele precisa recuperar na segunda, terça-feira ele ainda está sentindo, ele recupera, quarta, quem sabe ele vai para o campo, mas recupera mais um pouquinho, aí quinta ele vai treinar. Então, é uma recuperação que está bem mais lenta do que se imaginava.
O Palmeiras desembarcou nos Estados Unidos, está hospedado ali na Carolina do Norte, ali que vai fazer os treinos. Acho que é uma localização estratégica, né? Porque está 1h10 de New Jersey, né? Nova Jersey, que é um dos locais onde o Palmeiras vai jogar. E também 1h50 de Miami, que é outro ponto de referência, né? Outro estádio que receberá os jogos do Palmeiras. O Palmeiras estreia já no final de semana, no domingo, 7 da noite, contra um Porto. Né, que eu tenho muita curiosidade para ver esse jogo, né? Muita. Porque eu acho que é um enfrentamento acessível. Uhum. O Porto é um bom time, não fez uma grande temporada, é verdade. No campeonato português não disputou o título. O título foi disputado por Sporting e Benfica. O Sporting acabou campeão. Mas eu acho que dentre os adversários europeus que estão na competição, o Porto é um time que pode ser enfrentado pelos brasileiros, especialmente. Um dos aspectos mais fascinantes do campeonato para mim é que vai ter, em quantidade razoável, tipos de enfrentamento que a gente não está acostumado a ver. Não só de escolas diferentes, mas é que quase sempre o enfrentamento América do Sul-Europa se limita a um jogo por ano entre o campeão da Libertadores e o time campeão da Champions, que está no auge da forma, que tem se mostrado absolutamente inacessível, não tem, a ponto de eventualmente não ter sequer jogo. Agora a gente vai ver times de um escalão, vamos dizer, alguns que estão num segundo escalão, que não competiriam a um título de Champions, por exemplo, contra times brasileiros de alto nível. Isso pode nos dar não é um parâmetro definitivo da gente saber qual é a real distância, porque aí tem uma série de questões envolvidas. Mas a gente tem uma ideia melhor. É uma régua muito mais eficaz do que alguns jogos do Mundial tradicional. Me lembro que recentemente o Ajax veio ao Brasil e os brasileiros venceram o Ajax, né? Aqui nos Estados Unidos também, na Copa Flórida, né? Um brasileiro venceu o Ajax, eu não me lembro qual agora, mas então enfrentamentos desse nível. Acho que o jogador brasileiro, né, ou de clubes brasileiros, quando olham e também imaginam, esse Porto, claro que é um jogo duríssimo, mas fala, não é um bicho de 7 cabeças, dá para disputar o jogo. O Palmeiras pode ser primeiro do grupo, por exemplo. Pode. Com o Al-Ahly, Inter Miami. É inimaginável para o Botafogo. Não é o esperado, né? E Atlético de Madrid, né? Convenhamos, não é fácil ser você primeiro pegar do Atlético grupo. de Madrid respirando, vamos dizer assim, esse tempo. Que, é verdade. Teve o tempo de férias ali, isso tudo também vai pesar ali no final. Mas é óbvio que você pega um Paris, se ele jogar 80% que ele jogou, naturalmente vai ser também muito difícil de vencer. Mas como vai estar mentalmente esse time depois do objetivo que o clube sonhou por longo tempo, e para os jogadores ali, o objetivo máximo da temporada, que é a Champions. Como vai estar mentalmente esse grupo para competir? Talvez aí tenha uma janela de oportunidade. Tem a questão do momento. E do Paris não é só a questão do Dembélé ou não, mas tudo está fluindo muito naturalmente, tá né? Justo. Então isso quando você está numa estrutura desse jeito... Quem viu o Nuno Mendes ontem jogar deve estar assustado. Né? Estão achando que é o Roberto Carlos também. Calma, viu, Nuno? Calma, né? Mas o homem é brabo. Ele é brabo. E vivendo um momento especial nesses jogadores, foram campeões com o Paris justamente por isso, né? Claro. Não é à toa, mas eu acho que é curioso a questão da gente esperar mesmo o momento dos jogos para ver em que jogo, de que momento, naquele dia, esses clubes brasileiros com os europeus ali... Por exemplo, o Botafogo vai jogar com o Atlético de Madrid o último jogo do grupo, provavelmente numa temperatura altíssima. Né? Na Califórnia. Isso. Nossa, cara, isso aí é uma loucura. Tem isso. Aliás, anuncio para vocês dois já que teremos um bolão do troca de passes do Mundial de Clubes. Então a gente vai fazer os nossos palpites antes do início da competição. Né, os palpites da primeira fase. A última vez que fizemos foi na Copa do Mundo do Catar, né? Isso. Por que será que eu estou lembrando disso? Porque você deu sorte e me venceu por um ponto. Isso. Mas foi isso. Então teremos esse bolão da Copa do Mundo de Clubes, tá bom? Já anuncio para vocês, vão preparando os palpites. Ô Danilo, já o Palmeiras benzão, tava zerado no DM, todo mundo foi, levaram toneladas de feijão para lá, festa... Aeroporto na saída. Do feijão. Sempre que o brasileiro viaja, tem que levar o feijão. Levou o feijão. Aeroporto na saída, todo mundo felizão. Mas agora o Richard Rios está com dor, é isso? Uma dolorcita, disse o técnico da Colômbia. Uma dolorcita. Claro, tá pensando no Mundial, falou assim, esse jogo da Colômbia... Eu acho que a dolorcita é o seguinte, o músculo tá pesado, a virilha pesou um pouquinho, a panturrilha tá... Aí ele olha e fala assim, olha, esse jogo contra a Argentina aqui, a gente já não vai ganhar mesmo. Eu não vou pôr meu pé, não vou correr o risco de perder o Mundial. A Colômbia tem outras 2 rodadas para garantir a vaga na Copa. Para o Mundial ele não tem mais chance. Machucar agora já era, né? O Palmeiras estreia domingo. O que me assustou quando eu vi a notícia é que a Colômbia chegou a convocar outro jogador do América de Cali.
Aliás, é Carrascal também, o Carrascal da América de Cali. Só que, pelo que a gente viu no noticiário, o Richard Rios estava no campo ontem, então não chega a ser uma preocupação, o Palmeiras vai inteiro, embora eu acho o Richard Rios, para mim, titular do Palmeiras, tá? Para mim é um jogador que tem que começar jogando. Mas na atual situação, caso o Richard Rios não jogasse, o Palmeiras tem outras opções, né? E aí a gente vai ver como que o Abel vai querer armar o time contra o Porto, com 27 zagueiros, com 27 volantes. Ele põe o Martínez e o Aníbal. Ele substitui, tira o Rios e põe 2 volantões mesmo. Quer manter um pouco mais a característica, não exatamente tudo igual, mas um pouco mais ofensivo, que consegue chegar um pouco mais na área, põe o Evangelista. Em outros momentos, o Palmeiras não tinha nenhuma opção. Dessa vez está com um elenco, como a gente já falou, que ele consegue rodar e manter um nível muito parecido. Então, lógico que para mim o Rios faria falta, se não tivesse condições de jogo, mas acho que depois de muito tempo o Palmeiras precisa se preocupar um pouco menos quando alguns jogadores assim conseguem se machucar. Não tem, tirando acho que o Everton, hoje o Giai, que está jogando muito bem, todos os outros jogadores que acabam... o Piquerez. Na verdade, para mim, o Piquerez é a maior diferença entre o titular e o reserva no grupo do Palmeiras. O Piquerez para o Vanderlan, hoje a diferença é muito grande. Tirando isso, acho que todos os outros jogadores ali são bem substituídos, o Tirone. Então, claro, seria muito melhor se o Rios estivesse bem. Mas se não tiver, tem opções suficientes para o Abel conseguir armar esse time. Muito bem. Bom, e fora do Mundial, bem... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!